Fala galera, beleza? Bem, sou a professora Maria Queiroga, talvez você esteja estranhando aí a minha presença aqui na matéria de língua portuguesa, mas eu vou, para quem não me conhece, me apresentar um pouquinho. Sou a professora Maria Queiroga, professora responsável aqui pela área de redação do canal e da plataforma Não Perca Cabeça, mas também dou aula de língua portuguesa, de linguagens, então às vezes você também vai me encontrar por aqui, tudo bem? Bem, eu sou formada em letras há 10 anos, né? Já me formei há 10 anos em letras, língua portuguesa e me especializei, fiz pós-graduação em produção textual. Então, a minha especialidade é redação, mas eu sou professora de língua portuguesa, ok? Então, vem comigo, vamos entender o que é que o Enem, como é que o Enem cobra a língua portuguesa. O Enem ele tem as suas peculiaridades, então a banca do Enem ela costuma cobrar a língua portuguesa de uma maneira mais interpretativa. A gente pode observar que é mais interpretação de texto que cai do que propriamente a gramática. Tudo bem? Professora, mas como que isso acontece dentro da prova do Enem? Então essa aula de hoje eu quero falar um pouco sobre isso, tá? Como é que o Enem cobra a língua portuguesa, a gramática dentro da interpretação de texto e também sobre interpretação e compreensão. Esse é um tema da nossa aula de hoje, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, que eu quero focar com vocês é isso. Não tem que se ter uma noia muito grande com a gramática. Então eu preciso decorar aí regência, termos como termos da oração, análise sintática, eu preciso decorar classes de palavras, formação de palavras, sufixo, prefixo. Não, nada disso. O Enem não cobra, não costuma mesmo cobrar esse tipo de matéria, de conteúdo, tá? O que vai cair de gramática mais dentro da prova do Enem é, como eu disse, principalmente concordância verbal, nominal, tá? Alguns conteúdos de regência e também assuntos isolados como o valor semântico das conjunções. Então, qual o sentido que aquela conjunção tem dentro daquela frase? Uma conjunção adversativa traz a ideia de oposição. Então, você precisa saber desse tipo de coisa, tá? O Enem ele é mais focado nisso, até porque é um trabalho, é uma prova muito voltada para a interpretação de texto, né? Propriamente dita, para interpretação e compreensão textual. Ela tem um foco maior para esse aspecto, né? Para esse ponto. Então, ela vai cobrar da gramática aquilo que vir de necessário ali para a compreensão do texto. Tudo bem? Então, termos coisas como assuntos como análise sintática, morfologia, classificatória ou a morfologia da formação de palavras, morfologia estrutural, esse tipo de matéria que você vê no ensino médio não costuma cair no Enem. A vovó viu a uva. Quem viu a uva? A vovó. Então a vovó é o sujeito. Não é bem por aí, tá bom? O ensino de gramática mudou muito. Conhecer gramática hoje não é para isso, não é para mera decoreba, mas sim para a gente poder dominar a língua e que é o nosso instrumento de construção textual. Né? Isso é muito importante, tá bom? Então, às vezes você vai entender, mas por que eu tenho que saber que isso é um substantivo, isso não é um adjetivo, para lá na frente você poder construir uma oração, identificar e construir uma oração subordinada, adjetiva, restritiva e uma explicativa, você vai ter muito mais propriedade, muito mais conhecimento, muito mais confiança para construir do que se você não tivesse conhecimento de tudo isso. Então, sim, aprender gramática é importante, mas vamos focar no que o Enem tem cobrado, né? Até porque a gente está aqui para isso, para fazer você passar na prova, que é o mais importante, não é verdade? Mas conhecimento acima de tudo. O mais importante agora é passar na prova, mas precisamos ter esse conhecimento, então se você tiver um tempinho depois também, dá uma olhadinha. Não para a prova do Enem, como eu disse, vou focar com vocês aqui, mas é importante também, tá bom? Vamos entender essa prova do Enem aí e começar pelo assunto número 1, né? Eu gosto de colocar aqui, #1 do Enem. Qual que é o assunto número 1? Os outros não são importantes? Porque é que, enfim, para mim, esse assunto é um assunto assim, tá no top 10, ele tá em primeiro lugar, mas é opinião, é minha opinião, tá? Como sou a professora aqui. Compreensão e interpretação de texto, porque é basicamente isso, né? Toda prova é interpretativa. Agora, a gente tem que entender que compreensão é uma coisa e interpretação é outra. Você sabia disso? Pois é, vamos ver isso hoje. Compreender um texto é decodificá-lo.
Então, se um enunciado está pedindo para você ir ao texto e compreender esse texto, a gente vai ver como é que o enunciado faz isso, tá? Daqui a pouquinho. Ele está pedindo, basicamente, para que você apenas responda com base nesse texto e não com base numa interpretação sua, tudo bem? Já na interpretação, é como eu disse agora, é inferir. Você vai fazer suas inferências. Então, por exemplo, eu gosto muito dessa frase aqui, ó. Maria estava cabisbaixa. Tudo bem? Quando eu falo que ela estava cabisbaixa, o que é que você entende? Bem, antes de entender alguma coisa, vamos compreender o texto? Quando eu digo que alguém está cabisbaixo, significa que eu tenho uma pessoazinha bonitinha andando de cabecinha para baixo. Olha que bonito, olha. Olha. Ela tá assim, é isso que eu posso compreender. Compreender, eu compreendo isso aqui, tudo bem? Eu compreendo que tem uma pessoa de cabeça para baixo, assim. Agora, o que você pode inferir disso? Diz para mim, Maria estava cabisbaixa. Obviamente, de cara, você tem a interpretação de que aquela pessoa não está muito bem, ela está triste. Não sou eu não, tá, gente? Estou muito feliz. Mas você faz essa interpretação, não é? Isso, como a gente acabou de dizer, é interpretação. Maria não está muito bem, ela está triste, tá? Ela está triste. Tá vendo? Repare que é diferente interpretar e compreender. Então, compreender, como eu disse aqui, é decodificar. Né? É pegar, ó, Maria estava, o que é cabisbaixo? O que significa cabisbaixo? De cabeça para baixo. Então, eu sei que cabisbaixo é de cabeça para baixo, eu vou decodificar, eu vou ler. Quando a gente fala em analfabetismo funcional, a gente fala em pessoas que têm a capacidade de decodificar, mas não têm a capacidade de interpretar e de entender. Isso, basicamente, é o analfabetismo funcional. Deu para entender? Então essa é a diferença. E o Enem cobra tanto questões de compreensão quanto questões de interpretação. Cabe a nós entender quando é que está sendo exigido que compreendamos, quando é que está sendo exigido de nós que nós venhamos a interpretar o texto. Tudo bem? Isso é importante. Porque se você tiver que interpretar, o que você precisa buscar, as informações estão fora do texto. É sua inferência. Mas se você tiver que compreender, as informações estão todas ali dentro do texto, você tem que ir única e exclusivamente nele, para poder marcar a sua resposta certa, tá bom? Vamos lá, vamos ver o exemplo como que fica? Então, olha a questão lá na tela. Essa questão que a gente vai trabalhar aqui é a questão de número 8 no caderno azul, no Enem 2018, tá? Famigerado? Famigerado é inócio, célebre, notório, notável. Vós me ser, mal não vejo em minha grossaria, no não entender. Mas me diga, é desaforado, é coçável? É de a renegar? Farsância? Nome de ofensa? Vilta nenhuma, nenhum doesto. São expressões neutras, de outros usos. Pois, e o que é em fala de pobre, em linguagem de dia de semana? Linguagem em dia de semana, né? Famigerado? Bem, é importante, que merece louvor, respeito. Muito bacana esse texto, né? Olha lá. Nesse texto, agora vamos ver o enunciado, ó. Nesse texto, presta atenção já aí. Aí, esse termozinho, nesse texto, já está apontando pra gente que ele vai tratar aqui de uma questão de compreensão. Tá vendo? Porque quando a gente tem questões de interpretação, ele vai falar, infere-se do texto, a partir do texto, é possível entender, enfim. Aqui não, aqui ele está dizendo, ó, apontando já para o texto. Então, nesse texto, ou seja, você tem que ir direto no texto. Tá? A associação de vocábulos da língua portuguesa a determinados dias da semana remete ao, e aí a gente vai ter que fazer a compreensão. Vamos fazer essa compreensão? Olha lá, letra A. Local de origem dos interlocutores. Letra B. Estado emocional dos interlocutores. Letra C. Grau de coloquialidade da comunicação. Letra D. Nível de intimidade entre os interlocutores. E letra E, conhecimento compartilhado na comunicação. Veja só, a resposta certa aqui, vou dar um tic-tac para você, pá. Se você quiser, você para o vídeo aí para tentar responder, dá uma pausazinha aí que eu já vou para a resposta, tá bom? Mas eu vou te dizer para você, olha, a resposta aqui é a letra C. Por quê? Porque a letra C fala do grau de coloquialidade da comunicação. Ó, olha o que está sendo pedido. A associação de vocábulos, ou seja,
a associação de palavras da língua portuguesa a determinado dia da semana. Ele está associando, quando o rapaz diz, ó, você pode falar para mim o que é isso aí em fala de pobre, linguagem de dia de semana? O que é linguagem em dia de semana? É aquela que a gente está batida, né? Aquela que a gente usa no dia a dia. Então ele está fazendo uma comparação de palavras com dias de semana. O que significa pra gente dias de semana? Ah, do dia de semana, coisa do dia de semana, coisa do dia a dia. Não é isso? A gente não entende que é coisa do dia a dia? Que é coisa que a gente utiliza ali sempre, né? Que é mais simples, igual uma roupa do dia de semana. Não é uma roupa de você sair, né? Isso não significa pra gente que é uma coisa mais simples? Então, ele faz essa comparação com a língua, com algumas palavras da língua. O que ele quer? Ele quer passar para o interlocutor dele o seguinte, ó, fala pra mim em palavras simples para eu poder entender. Palavras do dia de semana, e ele faz essa comparação, por isso a letra C, grau de coloquialidade da língua. O que é coloquialidade? É a linguagem coloquial. E o que é a linguagem coloquial? É a linguagem simples, a linguagem do dia a dia. Por isso a comparação com o dia da semana. Beleza? E como a gente fez essa compreensão e marcou aqui a resposta certa, que é a nossa letra C? Por que eu sei? Porque eu compreendi o texto. Eu fui direto no texto, ó. Aqui nesse texto, ele associa palavras do dia a dia, tá? Com o termo dia de semana, né? Palavras do dia a dia, palavras coloquiais, dias de semana. Tem uma relação lógica, não é verdade? Então isso eu compreendi o texto, tá? Porque eu fui direto no texto e não fiz uma inferência minha. Se eu tivesse feito uma interpretação, mas poxa vida, vamos ver a letra A, local de origem dos interlocutores, olha... será? Estado emocional dos interlocutores. Tá vendo aí? Você já vai com a sua cabecinha lá longe, numa interpretação que nem tem nada a ver com o texto aqui, tá? E também, se ele tivesse feito uma questão, um enunciado de interpretação, ele seria diferente, né? Até porque aqui um enunciado já próprio, formado para uma compreensão de texto. Como está dizendo, o que ele quer saber? Qual é a associação a associação de vocábulos da língua portuguesa a determinados dias de semana remete a quê? Isso é compreender o que está sendo dito ali, tá? Bem, vamos para uma próxima questão aí. Essa questão agora é a questão 11, também do Caderno Azul, da prova do Enem de 2018, tudo bem? Olha lá, a gente tem uma imagem aí, que é o nosso texto 1, tá? Que é uma imagem de alguém deitado, né? Com os pés, só com a foto dos pés, e esses pés, neles, tem aí colado o quê? Um espelho, né? 2 espelhos. Com essa imagem a gente já pode fazer inferências. A gente já pode deduzir que vem aí uma questão de interpretação, possivelmente, né? Não é necessariamente isso, mas por ter uma imagem a gente já pode imaginar ter que fazer algumas inferências. Então a gente tem espelhos nos pés de uma pessoa deitada. O que significa isso? Será que a gente pode entender isso como a expressão, o corpo mostra sobre você? E esses espelhos podem fazer uma associação a mostrar, olha, eu estou aqui mostrando e revelando coisas, né? Então, o corpo como uma mensagem, como expressão de arte, né? Aí, olha o que a gente tem lá no texto 2. A body art, sou péssimo em inglês, tá, gente? Mas vamos lá. A body art põe o corpo tão em evidência e o submete a experimentações tão variadas que sua influência estende-se aos dias de hoje. Se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo parecem limitadas, pode-se escolher entre representar, apresentar ou ainda apenas evocar o corpo. E isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros. Vamos ver agora o enunciado. Nos textos, a concepção de body art está relacionada à intenção temos aqui um comecinho parecido com a questão anterior, nos textos. Mas vamos ver o enunciado, entender todo o enunciado, que é isso que você tem que dar essa atenção importante no dia da sua prova. Entendeu? Vamos entender o que está sendo pedido aqui nesse enunciado? Que o enunciado, ele é o seu objetivo de leitura. Tá? O objetivo de leitura é o quê? Para que você vai ler aquele texto? Então, eu sempre aconselho até você ler primeiro o enunciado do que o texto. Tá? Isso é uma dica, um bizu da titia Queiroga aí. Nos textos, tudo bem.
Parece uma questão de compreensão, mas não é. Veja bem, a concepção de boa e arte está relacionada à intenção de... Peraí, se você vai ter que avaliar a intenção que está por trás disso, obviamente você vai ter que fazer uma interpretação, você vai ter que inferir, você vai ter que trazer informações suas para o texto. O que você entende sobre isso? Tá vendo? É como se o enunciado estivesse perguntando isso para você. A concepção de boa e arte está relacionada à intenção de... Opa, vou ter que avaliar a intenção desse texto, a intenção dessa relação da concepção de boa e arte, ao que ela está relacionada e fazer as minhas inferências. Né? É claro que, professora, mas se a gente faz inferências, se a gente trabalha com interpretação, então significa que tem várias possibilidades de resposta. Mas não, ele não te dá respostas que podem ser confundidas, ele te dá apenas uma que é possível de se interpretar e as outras não são possíveis de serem interpretadas, tudo bem? Então, com relação a questões de interpretação, fique tranquilo com relação a isso, porque é assim que é montado, tá bom? Então vamos lá, vamos perceber. A letra A está dizendo pra gente que isso está relacionado à intenção de estabelecer limites entre o corpo e a composição. Letra B, fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. Letra C, discutir políticas e ideologias sobre o corpo como arte. Letra D, compreender a autonomia do corpo no contexto da obra. Ou letra E, destacar o corpo do artista em contato com o espectador. Vou dar um tempinho, tic-tac, para você responder aí para mim, vai lá. Então, qual é a resposta certa aqui? O corpo é um suporte privilegiado de expressão. Por quê? Porque é o que ele está dizendo pra gente aqui, ó. Ele põe o corpo tão em evidência e ao submeter as experimentações tão variadas que sua influência estende em seus dias de hoje. Se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo parecem limitadas, pode-se escolher para representar, apresentar ou ainda evocar o corpo, e isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros. Então tá vendo, ele está falando de como é importante, de como o corpo é privilegiado para poder passar a expressão. Então faz do corpo um suporte privilegiado de expressão. Por que não seria letra A? Estabelecer limites entre o corpo e a composição? Não estabelece nenhum limite no texto, né? Letra C. Discutir políticas e ideologias sobre o corpo. Não se fala sobre políticas ou de ideologia de corpo aqui nesse texto, né? Então eu não poderia nem inferir isso. O texto mesmo já não está falando, então não tem como eu inferir. Não tem uma mensagem que traga pra gente nada sobre política e ideologia do corpo como arte, né? Compreender a autonomia do corpo no contexto da obra, ele não aponta, os textos eles não fazem a gente entender nada sobre autonomia, né? Eles não nos remetem a nada que diga respeito à autonomia desse corpo, e sim ao suporte que ele é de arte, né? O suporte de expressão. Destacar o corpo do artista em contato com o espectador? Então, não tem esse objetivo, né? Não dá pra gente entender isso também, tá bom? Então, olha aí, tá vendo? Para entendermos, só poderíamos entender isso, que ele é um suporte privilegiado de expressão. Porque é isso que ele está falando aqui, até porque no texto 1 ele faz a mesma coisa. Ele mostra que um corpo, né, uma pessoa com um espelho ali, tá vendo? É uma arte que se faz com o corpo. O corpo é um suporte da expressão artística. Tudo bem? Pessoal, não é difícil. Basta que a gente tenha um olhar cauteloso para o enunciado. Tá? Então toda a prova do Enem, não somente a de linguagens não, mas toda a prova do Enem, ela é elaborada para que você tenha cuidado com a sua interpretação e compreensão. Então, na verdade, gente, o bacana do Enem, o lado bom de se cobrar tanto interpretação e compreensão textual é esse. No começo do vídeo eu lembro da aula, eu lembro que eu falei para vocês sobre isso. Professora, a senhora acha bacana, interessante cobrar mais gramática? Sim. Mas em contrapartida, a gente tem uma questão muito importante que o Enem faz e que é muito bem trabalhada, que é a questão da importância da leitura e compreensão e interpretação de um texto, fazendo com que a gente se preocupe em alfabetizar nas escolas, né? Alfabetizar e ensinar o tempo todo preocupados com a questão do analfabetismo funcional. Porque é muito fácil ensinar a decodificar, ensinar um decoreba de história, um decoreba de geografia, uma decoreba de matemática, mas não ensinar a resolver problemas, por exemplo, de matemática. Então eu tenho que ler e entender um problema, né? Então o Enem ele é muito bacana nesse sentido. Ele faz com que você se atente a cada questão com cuidado. Tá? Então você precisa entender e é muita calma mesmo, fica tranquilo, vai dar tudo certo, já deu tudo certo, não perca a cabeça, tudo bem?
porque vai dar tudo certo. É só você ficar calmo na hora de resolver. Então vai primeiro, uma dica, eu vou ressaltar aqui, que eu falei antes. Vai primeiro no enunciado. Cada questão, todas as questões de qualquer matéria. Se você tem um texto para ler, primeiro o enunciado. Significa que eu não vou ter que ler o texto inteiro depois? Não. Mas se você vai primeiro no enunciado, quando você vem lendo o texto todo, você já vem com o seu objetivo de leitura na cabeça. Fica muito mais fácil. Porque geralmente as pessoas fazem assim, elas leem o texto todo primeiro, e aí vai no enunciado, depois volta no texto tudo de novo, então tem que ler 2 vezes. Se você ler os enunciados, fica mais fácil para você esse caminho, tudo bem? Então essa é a dica também, tá? É uma atenção que você deve ter, mas é importante. Então eu espero que vocês tenham gostado, essa foi a nossa aula aí de interpretação, compreensão e interpretação de textos, que está aí como uma espinha dorsal, né, da prova de linguagens do Enem e, na verdade, de todas as outras matérias, né? A interpretação e a compreensão do texto é importante para tudo. Eu costumo dizer que trabalhar a interpretação de texto não é tarefa única e exclusiva do professor de língua portuguesa nas escolas, mas sim de todos os professores, porque todas as matérias fazem com que a gente tenha que interpretar, a gente precisa ler e interpretar a vida, não é verdade? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!